Olá, seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise em Humanês. Meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo, psicanalista e tenho doutorado em psicologia clínica. No vídeo de hoje eu quero apresentar 7 dicas muito importantes para os psicanalistas iniciantes. Aquelas pessoas que já tiveram um percurso aí suficientemente bom na sua análise pessoal, já fizeram também um percurso de formação teórica suficiente e se autorizaram a começar a atender pacientes. Eu quero apresentar aqui 7 orientações, 7 lições muito importantes que certamente vão contribuir para que você tenha uma prática psicanalítica mais efetiva e que não necessariamente você deve ter aprendido aí no seu percurso, porque não são dicas, não são orientações que costumam ser passadas aí nos processos de formação teórica e não necessariamente ficam claras no nosso processo de análise pessoal. Espero que esse vídeo contribua bastante para a sua prática, então vamos lá para 7 dicas para analistas iniciantes. Primeira dica: abandone o desejo de compreender. É compreensível que você tenha o desejo de compreender tudo que o seu paciente fala, mas eu preciso dizer para você, abandone esse desejo de compreender logo de cara, logo de saída. Isso por quê? Em primeiro lugar, o paciente está ali diante de você fazendo associação livre. O que é associação livre? É falar o que vem à cabeça. O paciente não necessariamente está contando para você, fazendo uma narrativa, construindo um discurso organizado, certinho, com começo, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão. Não, ele está falando o que vem à cabeça. Então, muitas vezes ele pode falar coisas absolutamente contraditórias, ele pode falar sobre coisas que demandam certos pressupostos, certos contextos, e ele não necessariamente apresenta para você esses contextos logo de cara. O paciente apresenta um discurso frequentemente cheio de buracos, lacunas. Então, quando você está escutando, não necessariamente fará sentido para você aquilo que o paciente está falando. E não é necessário que faça sentido sempre aquilo que o paciente está dizendo para você. Então, o seu trabalho não é ficar entendendo tudo o que o sujeito diz. O seu trabalho é acompanhar esse discurso. Renuncia a essa imagem do psicanalista que explica tudo, que ouve o que o paciente fala e traduz aquilo que o paciente está dizendo em termos da linguagem suposta do inconsciente. Abandone essa imagem do analista interpretador, do analista explicador. O seu principal trabalho, a sua principal tarefa é acompanhar o paciente no seu discurso. Eu costumo utilizar a seguinte analogia para explicar o que o paciente precisa fazer no início do tratamento, quando a gente vai explicar para o paciente que ele precisa fazer associação livre. Eu costumo dizer assim, olha, imagine que você está dirigindo um carro, você não sabe para onde vai, você simplesmente vai dirigindo, e eu, como analista, estarei ali do seu lado, te acompanhando nessa jornada, no banco do carona, apontando para você de vez em quando certos elementos desse trajeto para os quais você não prestou muita atenção. Esse é o nosso trabalho. Não é entender para onde o paciente está indo, não é entender quais são as rotas que ele está percorrendo necessariamente, é simplesmente acompanhá-lo. Então abandone esse desejo de entender tudo, de compreender tudo. Para isso, uma dica extra que eu apresento para você dentro dessa primeira dica é a seguinte: leia Lacan. Leia as obras, os textos, os escritos, os seminários do psicanalista francês Jacques Lacan. Por quê? Porque o Lacan tem um estilo de escrita, um estilo de fala que simula, que emula, que é muito parecido com o próprio falar do paciente em associação livre na análise.
Quando você lê os textos do Lacan, você não consegue entender com muita facilidade aquilo que ele está dizendo. Você precisa fazer um trabalho para conseguir ter essa compreensão e às vezes você não consegue entender nada. Mas por alguma razão você é convidado pelo texto a continuar lendo. E aí você vai acompanhando, 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 de repente ele solta aqui e ali algumas frases que parecem extremamente claras e que ajudam você a entender o que foi dito anteriormente. Isso acontece também na análise, no discurso do paciente. Então, uma boa forma de treinar essa renúncia ao desejo de compreender é ler as obras do psicanalista francês Jacques Lacan. Você não vai conseguir entender as coisas com muita facilidade, isso vai habituando você a estar com o seu paciente sem ficar com essa ânsia de compreender tudo que ele está dizendo. Segunda dica, receba o seu paciente, sobretudo na primeira sessão, de maneira validadora. Isso mesmo, validadora. Por que eu apresento essa dica para você? Porque na psicanálise a gente tem o costume de dizer brincando que o paciente nunca tem razão. Diferentemente do que acontece no comércio, né, em que o cliente tem sempre razão, na psicanálise a gente brinca dizendo que o paciente nunca tem razão. Isso porque é um pressuposto da psicanálise que a gente se engana, que a gente tem mecanismos de defesa, que a gente se protege da nossa própria verdade. Então, no processo psicanalítico, a gente ajuda os nossos pacientes fundamentalmente a perderem as suas ilusões, a abandonarem as suas falsas convicções acerca de si mesmos, a abandonarem aqueles mecanismos que os impossibilitam de reconhecerem a própria verdade. Sim, então a gente tem como pressuposto na psicanálise que o paciente se engana, que ele está doente justamente porque ele não quer enxergar a sua própria verdade. Isso é verdade, é assim mesmo, mas quando o sujeito chega para a gente, ele não chega com esse pressuposto, ele não chega já pensando isso acerca de si mesmo, de forma alguma. O sujeito chega acreditando que de repente a razão dos problemas da vida dele são seus pais, é o marido, é a esposa. Ele chega acreditando que ele precisa fazer apenas um pequeno remendo na sua vida, que ele não precisa passar por um processo de transformação integral, um processo de completa destruição das suas ilusões, das suas imagens idealizadas. Ele não chega com isso na cabeça. Ele chega acreditando que ele está sofrendo e que esse sofrimento está ligado a outras coisas que não à sua verdade. E nesse primeiro momento, é muito importante que você não chegue logo de cara mostrando para o paciente que ele está se enganando. Porque senão o sujeito não vai ficar. Ele não vai permanecer com você. Por quê? Porque ele não se sentirá validado. Se você logo de cara já quer mostrar que sabe, já quer fazer alguma interpretação, já quer dar uma provocada no paciente para que ele saia dali se sentindo meio angustiado, se você logo de cara já faz isso, o sujeito pode sair da primeira sessão com aquela sensação de que ele não foi de fato escutado, de que a sua experiência não foi validada e de que ele foi julgado por você. É muito importante que o paciente saia da primeira sessão com a sensação, a convicção de que ele pode falar tudo ali para aquela pessoa, que ele não será julgado, que ali as suas experiências, as suas justificativas, as suas desculpas, as suas ilusões têm legitimidade para aparecer. Se você logo de cara faz alguma intervenção que leve o paciente a pensar, peraí, então, será que o que eu acho que aconteceu não aconteceu de fato? Ele pode sair daquela primeira sessão com aquela sensação assim, poxa, esse cara me julgou, ele tá achando que eu que sou errado nessa história, eu tô sofrendo aqui, e ele tá me dando a impressão de que eu que sou a culpada de tudo que acontece na minha vida, eu não vou voltar aqui nunca mais. Claro que chegará o momento lá na frente em que esse sujeito será convocado a se responsabilizar. É claro que chegará esse momento. Mas quando chegar esse momento,
em que a pessoa terá que passar por aquilo que o Lacan chama de retificação subjetiva, ou seja, assumir a sua responsabilidade naquilo de que ela se queixa. Quando chegar esse momento, essa pessoa já vai ter um vínculo forte com você, ela já vai ter se sentido validada, acolhida, e aí ela estará pronta, preparada para assumir a sua responsabilidade. Se você quiser fazer a retificação subjetiva logo de cara na primeira sessão, para mostrar, não, isso aqui é psicanálise, você tem que assumir a responsabilidade, para de ficar culpando papai e mamãe. Se você fizer isso, ou o paciente não vai voltar, ou o paciente vai adotar diante de você uma posição que não é favorável à análise, uma posição de submissão, aquela posição da criança amedrontada que é culpabilizada pelos seus pais e acha melhor ficar quietinha, obediente, passivinha, para não sofrer algum tipo de punição. Não é assim que você quer que o seu paciente se coloque diante de você. Então, receba o paciente, escute, acolha de maneira validadora. Valide aquelas ilusões que o paciente está apresentando no início. Valide as suas defesas. Valide a maneira autoenganada com que ele se encontra naquele primeiro momento. Ele precisa dessa validação para depois se responsabilizar, passar pela retificação subjetiva. Terceira dica muito importante: nas primeiras sessões, faça uso de paráfrases. O que é paráfrase, gente? Parafrasear significa falar aquilo que você ouviu, aquilo que você leu, de uma outra forma, mas mantendo exatamente o mesmo conteúdo. Então, eu pego um parágrafo de um texto, por exemplo, e vou fazer uma paráfrase desse parágrafo. O que eu vou fazer? Eu vou escrever um texto com as minhas próprias palavras, mas expressando exatamente o conteúdo do parágrafo que eu li, sem incluir nada, sem tirar nada, mantendo as ideias centrais daquele parágrafo que eu li, sem acrescentar nenhuma outra ideia. Por que eu digo que você deve fazer uso de paráfrases? Não só nas primeiras sessões, no tratamento como um todo, mas sobretudo nas primeiras sessões. Por quê? Nas primeiras sessões, ainda não é o momento de você fazer interpretações, porque você ainda não construiu um vínculo suficientemente sólido com o paciente ainda está se habituando ao funcionamento do método psicanalítico, e você ainda não tem material suficiente para fazer boas interpretações. O paciente está contando a história de vida dele para você ainda. Então, você precisa aguardar até que você tenha material suficiente, até que o vínculo esteja bem estabelecido para você começar a fazer algumas intervenções. Antes disso, para você não ficar o tempo todo em silêncio, que não é uma coisa boa, não é legal o analista que fica só em silêncio o tempo todo escutando. O paciente ele pode se sentir desamparado quando ele está diante de um analista assim, que fica o tempo todo em silêncio. Ele pode se sentir desamparado e acabar indo embora. Então, você pode falar, mas o que eu vou falar, Lucas? Se eu não posso fazer intervenções, porque eu ainda não tenho material suficiente, o vínculo ainda não está bem estabelecido, o que eu vou falar para o paciente? Faça paráfrases. Ou seja, o paciente está falando um monte de coisas para você, você devolve, como a gente costuma dizer, né? Você devolve aquilo que o paciente está dizendo, reformulado de uma outra forma, com as suas palavras, mas espelhando exatamente o conteúdo que ele disse. Isso vai ajudar o paciente a perceber com maior clareza o que ele disse para você e, além disso, vai ajudar o paciente a se sentir acolhido, a se sentir escutado. Poxa, se essa pessoa está falando para mim aquilo que eu disse para ele, mas de uma outra forma, é sinal de que essa pessoa está me escutando. É sinal de que a minha palavra, o meu discurso, está encontrando acolhida na cabeça do analista. É o sinal de que ele está junto comigo, ele está me acompanhando. É sinal de que eu não estou desamparado. Então isso fará o paciente se sentir acolhido, isso facilitará a construção do vínculo e, consequentemente, dará mais motivação ao paciente para continuar o tratamento. Quarta dica muito importante:
Não fique tentando impressionar o paciente. Tem muitos psicanalistas que, na busca por manter o paciente no tratamento, ficam querendo seduzir o paciente com interpretações extremamente sofisticadas, ficam querendo dar mostras de que eles têm muito conhecimento teórico. Não faça isso. O paciente não está precisando de um oráculo superpoderoso que é capaz de explicar para ele toda a sua vida. Não, ele pode até ter uma expectativa de receber esse tipo de retorno, mas essa expectativa não fará bem para ele. Esse tipo de retorno não fará bem para ele. O paciente não precisa de alguém para explicar a sua vida. Ele precisa de alguém para acompanhá-lo e ajudá-lo a se reconhecer. É isso que ele precisa. Ele não precisa de um oráculo para explicar a sua vida. Então, não fique tentando impressionar o paciente, não fique tentando seduzir o paciente com os seus conhecimentos teóricos. Porque se você fizer isso, você acabará incorrendo naquele erro que o Freud denominou de psicanálise selvagem. Como é que é a psicanálise selvagem? É quando o analista faz interpretações, faz intervenções antes da hora, antes que o paciente esteja preparado para receber aquelas interpretações e faz interpretações apressadas, com pouco material que possa fundamentá-las. Ele está fazendo aquelas interpretações muito mais baseado no conhecimento teórico que ele tem do que naquilo que o paciente apresentou para ele. E aí o que vai acontecer? Você vai apresentar aquela interpretação super sofisticada, olha, então é por isso que você faz aquilo, é por isso que você é assim. Você vai apresentar aquelas interpretações super sofisticadas, vai alienar o paciente ao seu discurso e vai destruir o progresso do tratamento, porque dessa forma o paciente não vai fazer de fato o seu processo analítico. Ele vai ficar querendo corresponder àquilo que você apresentou para ele como interpretação. Ele pode se sentir acuado, inibido a apresentar coisas que vão na direção contrária da sua interpretação, porque você está impondo aquilo sobre ele. Então não fica tentando impressionar o paciente. Não fica achando que o paciente só verá você como um bom terapeuta, um bom analista, se você fizer essas interpretações super profundas. Nada disso. O que o paciente precisa, acima de tudo, é de provocação, é de estímulo, é de acompanhamento para que ele chegue às suas próprias interpretações. O Freud sempre dizia isso, a gente só deve interpretar quando o paciente está quase lá, está quase chegando. As nossas interpretações, elas têm que ser assim, só um empurrãozinho, de tal modo que o paciente as recebe como se ele mesmo tivesse chegado àquelas conclusões, porque está muito próximo. Então, não fique tentando impressionar o seu paciente. Quinta dica muito importante, produza conteúdo. Sim, produza conteúdo para não ficar refém das indicações. Como é que a gente consegue novos pacientes, pessoal? Só existem basicamente duas formas. Uma é através da indicação, você atende uma pessoa, aquela pessoa te indica para outras. E a segunda é através da divulgação. Antigamente, como é que a gente divulgava o nosso trabalho? A gente colocava um anúncio no jornal, na lista telefônica, né, nas páginas amarelas. Isso chegou a acontecer comigo no início da carreira, né? Colocava lá o seu cartãozinho no jornal e aí uma pessoa interessada em fazer análise com você, ela via o jornal lá e pegava nos classificados o seu número e te ligava. Essas são as duas únicas formas que nós temos para conseguir novos pacientes: indicações e divulgação. A indicação é uma forma de captação de novos pacientes que não está sob o seu controle. Você não sabe se os seus pacientes vão te indicar para outras pessoas. Eles podem até ter gostado bastante do processo, mas não fazer essas indicações, podem não conhecer pessoas que estejam interessadas em fazer análise. Então isso não está sob o seu controle. No caso da divulgação, hoje nós temos ferramentas muito mais interessantes do que classificados, lista telefônica, para divulgar o nosso trabalho. Nós temos as redes sociais. Então você pode ter o seu perfil profissional ali no Instagram, no Facebook, no Twitter, em várias redes sociais e produzir conteúdo. Dessa forma, produzindo conteúdo, vídeo, texto, postagens sobre
teoria psicanalítica, sobre como funciona a psicanálise, dessa forma você estará ajudando as pessoas em alguma medida, na medida em que você está apresentando conhecimento fundamentado sobre a sua prática, sobre a teoria que fundamenta a sua prática, você vai estar ajudando as pessoas de alguma forma a terem alguns insights. Isso acontece bastante comigo. Muitas pessoas relatam: Lucas, a partir de um vídeo seu, a partir de um texto, eu consegui pensar sobre certas coisas, isso ajudou na minha análise. Você vai produzir conteúdo, vai ajudar as pessoas com esse conteúdo e vai mostrar para essas pessoas que você é um profissional qualificado e que elas podem, portanto, confiar no seu trabalho. Então, produza conteúdo para que as pessoas vejam o que você sabe, vejam que você tem condições de fornecer a elas um trabalho eficiente, um trabalho bem fundamentado, e isso acabará levando naturalmente as pessoas a procurarem os seus serviços, a agendarem uma sessão com você. Produzindo conteúdo, você não fica refém das indicações. As indicações não estão sob o seu controle, o conteúdo está. Basta que você reserve ali momentos no seu dia para produzir textos, vídeos, etc., a fim de que as pessoas acabem tomando contato com o seu trabalho e sintam confiança em entrar em contato com você para agendar uma consulta. Sexta dica muito importante: não seja excessivamente frio e distante. Gente, a frieza entendida não como indiferença, mas a frieza entendida como uma disposição para não se deixar levar pelos afetos que estão presentes ali numa relação psicanalítica, essa frieza é importante. Todo profissional tem que ter algum grau de frieza para conseguir executar o seu trabalho, sobretudo quando esse trabalho envolve uma relação. O tratamento psicanalítico é fundamentalmente uma relação. Então o psicanalista tem que ter um certo grau de frieza para conseguir avaliar as suas intervenções, avaliar o que o paciente está dizendo, para que ele não acabe se entregando contratransferencialmente àquilo que está se passando na sessão. E ele precisa ter uma certa distância também para que a relação psicanalítica, que é uma relação profissional, não acabe se confundindo com outros tipos de relações, uma relação amorosa, uma relação de amizade, por exemplo. Então a frieza e a distância são necessárias em alguma medida. Hoje, no mundo contemporâneo, não pode se dar ao luxo de ser aquele psicanalista excessivamente frio, distante, que se encontra o paciente no supermercado, não cumprimenta o paciente, que não interage com o paciente de nenhuma outra forma a não ser ali dentro da sessão. Você não pode ser esse psicanalista excessivamente frio, porque a imensa maioria dos pacientes não ficará com você se você for dessa forma. A imensa maioria dos pacientes vai abandonar o tratamento logo nas primeiras sessões, porque nós não estamos mais naquela época lá do Freud, em que somente médicos praticamente exerciam a psicanálise e as pessoas então achavam que era daquele jeito mesmo que as coisas deveriam ser. Atualmente, a psicanálise ela é uma das formas de psicoterapia. Existem várias outras. Então, quando a pessoa chega para fazer análise, ela chega com uma expectativa de receber um atendimento caloroso, de serem bem acolhidas, de serem bem escutadas. Então, se você permanece nessa posição excessivamente fria e distante, a tendência é que você acabe não conseguindo manter os seus pacientes, porque a expectativa das pessoas hoje em relação à terapia, ela mudou. As pessoas hoje tendem a pensar mais a psicoterapia como uma relação de fato. Então isso não significa que você tenha que ir lá para os churrascos junto com o paciente, ficar batendo papo com o paciente fora ali das sessões, fazer caminhada com o paciente, como eu já vi acontecendo por aí. Nada disso. Mas ali no contexto terapêutico, você precisa se apresentar como uma pessoa real. E não como um ser robótico, como uma espécie de chat GPT analítico encarnado. Não. É uma pessoa real. Né? Então, se permita, por exemplo, dar sorriso, se permita, eventualmente, dar uma risada diante de alguma coisa que o paciente te conta. Não seja robótico.
A postura excessivamente fria e distante faz com que você seja robótico. E o que as pessoas demandam hoje, o que as pessoas precisam em termos de terapia, a expectativa que elas têm é de estarem com uma pessoa real. Então seja uma pessoa real, mas mantenha certo grau de frieza e distanciamento, porque uma relação profissional técnica como a psicanálise exige isso. E a sétima dica para você, analista iniciante, é entrar na Confraria Analítica. Você não conhece a Confraria? A Confraria é a minha escola de formação teórica em psicanálise. Muitas das coisas que eu mencionei aqui para você de maneira resumida, superficial, são tratadas de maneira extremamente aprofundada, detalhada lá na Confraria Analítica. Nós temos, por exemplo, uma aula especial em que eu apresento 10 orientações, 10 recomendações para o primeiro atendimento na psicanálise. Temos uma outra aula especial em que eu explico a partir de Freud quando o psicanalista deve começar a fazer as suas intervenções. E diversas outras aulas em que eu trato de maneira muito mais aprofundada dos aspectos que eu mencionei aqui para você. Sobre essa questão da frieza, da distância. Atualmente, por exemplo, se você estiver assistindo esse vídeo na data de estreia, que é 17 de setembro de 2023, nós estamos estudando lá na Confraria Analítica, nas aulas ao vivo, o texto de Ferenczi, Princípio de Relaxamento e Neocatarse. Texto em que o Ferenczi mostra as consequências prejudiciais, deletérias, dessa postura excessivamente fria e distante do psicanalista. Para participar da Confraria Analítica é muito simples, você só precisa clicar no link que vai estar aqui embaixo na descrição, o primeiro link. Você poderá fazer a sua assinatura por R$ 49,99 por mês, ou se você preferir, você já pode fazer uma assinatura válida por um ano, no valor de R$ 497. O que você vai ter na Confraria Analítica? Mais de 300 horas de aulas já disponíveis e 2 aulas novas toda semana. Uma aula ao vivo, que acontece toda segunda-feira às 8 horas da noite e fica gravada, e uma aula gravada mais curta toda sexta-feira. Você não vai perder isso, né? Essa é a sétima dica que eu dou para você, psicanalista iniciante. Faça parte da Confraria Analítica, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. O link para fazer sua assinatura está aqui embaixo. E antes de terminar esse vídeo, deixa eu falar rapidinho para você sobre os meus 2 e-books, que também são boas dicas para analistas iniciantes. O primeiro e-book se chama O que um psicanalista faz, em que eu explico de maneira rápida, simples, didática, o que acontece no consultório de psicanálise. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês. 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. Esse segundo e-book é praticamente um mini curso de introdução à teoria psicanalítica em formato de texto. Para você ter acesso a esses 2 livros digitais, é só clicar nos links que estarão aqui na descrição também. E se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Faça um comentário sobre as dicas que eu apresentei aqui, faça sugestão de temas para os próximos vídeos e, claro, não deixe de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, principalmente para os seus colegas que atuam na psicanálise, também mande aí em todos os seus grupos de WhatsApp. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo, a gente se encontra então numa próxima oportunidade. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.